Querida igreja, a paz do Senhor. É um prazer inexprimível estar aqui com os senhores nesta oportunidade para juntos prestarmos honra, louvor, glória e adoração a todo o poder celestial por meio desta santa reunião de oração. Rogo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo derramem chuvas de bênçãos sem medidas sobre todos nós nesta oportunidade, para que sintamos de verdade a presença do poder de Deus, conforme nós temos a letra de um hino que o coral canta. O próprio título do hino diz: na presença de Deus. A letra nos fala desta forma: ó, como é bom estar aqui, pois os santos e anjos estão ao meu redor. Ó, como é bom estar aqui, sinto a presença de Deus neste lugar. Sinto a presença de Deus neste lugar. Portanto, prezados irmãos, é deste modo, é com este sentimento que nós iremos dar início à nossa santíssima reunião de oração. Quero estender a minha saudação àqueles que nos acompanham pela internet e também para aqueles que posteriormente irão nos acompanhar. E se porventura houver alguém nos visitando, sejam muito bem-vindos. Eu peço que todos se posicionem em pé. Vamos cantar com bastante alegria o hino de número 1, Igreja Forte. Todos em postura de adoração. Santíssimo, glorioso e eterno Deus, nosso boníssimo Pai celestial, é com grande alegria, Senhor, e com inefável gozo que nós nos encontramos reunidos aqui neste templo sagrado, neste santuário ungido e consagrado pelo Senhor, para mais uma vez prestarmos honra, louvor e glória a todo o poder celestial, ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Deus, a Jesus, seu Filho amado, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e também ao primaz desta Igreja Apostólica, o nosso santo e querido irmão Aldo, e a todos os santos da glória de Deus. Querida Avó Rosa, rogamos a bênção da Senhora para esta reunião. Que a Senhora tome conta de todos os atos que aqui serão realizados. O trabalho do coral, o trabalho da música, o trabalho do púlpito, para que os nossos atos representem a Tua vontade e que as nossas ações representem o Teu querer nesta oportunidade. Também rogo que a Senhora acompanhe com os santos e anjos os irmãos que porventura ainda não chegaram para este evento,
que eles possam aqui estar logo mais, para juntos glorificarmos todo o poder celestial. Querida avó Rosa, rogamos que a senhora abra o nosso entendimento e os nossos corações, para que nós possamos compreender, assimilar toda a palavra que será ministrada nesta oportunidade, para que nós possamos, com isto, elevar o nosso grau de santidade e de compreensão e estarmos em um patamar de civilização espiritual tão desejado pela Senhora e pelo nosso santo e querido irmão Aldo. E pela certeza absoluta do êxito deste trabalho, a nossa eterna gratidão. Amém. Do nosso inário, o hino de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Amen.
Irmãos, o próximo hino que nós iremos ouvir, nós queremos dedicar às pessoas que, porventura, estão passando por alguns problemas na vida, por algumas dificuldades, problemas de saúde, problemas na família. Aqueles que vieram para esta reunião, mas deixaram lá nos seus lares muitas situações a serem resolvidas. Queremos dedicar àqueles que estão atravessando momentos difíceis na vida. Confiem na mensagem deste hino. Ouça com atenção e faça deste hino um lenitivo, um consolo para a sua vida. Deus te ajudará. Eu agora vou cantar e neste canto eu vou lembrar tudo que a avó Rosa fez e faz por mim. Desde que a conheci, ela sempre me ajudou. Com palavras de profundo amor, falando assim. Confia em Deus e Deus te ajudará.
saber o que fazer. Logo então eu me lembrava da Santa Voz Rosa e a procurava. E um sábio conselho ela me dava, falando assim: filho meu, oh filho meu, confia em Deus e Deus te ajudará. A Santa Voz Rosa assim falava: quando ela me ajudava, confortando o meu coração. Mas agora lá do céu me ajuda muito, muito mais, juntamente com o santo irmão Aldo, falando assim: filho meu, oh filho meu, confia, confia em Deus e Deus te ajudará.
Eu vou ler um depoimento de fé da nossa irmã Lídia Aparecida de Oliveira, residente em Cascavel, no Paraná. Ela prestou seu depoimento de fé, testemunhando em carta de 27 de setembro de 2024, assim se expressando: um dia, eu e a minha irmã Isabel íamos pegar água numa mina de poço. E no caminho, e sob as árvores, vimos uma fruta graviola no chão. Então fui pegar em minha mão. Era uma cobra muito venenosa. Eu clamei: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. E a cobra correu e fugiu no meio do mato sem me picar. Quando meu pai chegou e soube do caso, foi verificar. Porém, a cobra sumiu e jamais foi vista. Eu, meu pai e minha irmã Isabel agradecemos pelo poder que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo exercem em nosso favor, nos dando amparo e proteção em todos os dias. Assinado Lídia Aparecida de Oliveira, da Congregação Apostólica em Cascavel, no Paraná. Residimos em Espigão Azul. Louvado sejam os nomes desses santos gloriosos. Amém. O coral apresenta agora o hino intitulado Servirei com Amor. Cada dia do meu viver mais consagrado eu quero ser, pra merecer do meu Senhor a sua graça e seu amor. Cada dia quero buscar no céu a santa unção de Deus, pra sempre ser fiel, fiel ao meu Senhor, sendo sincero e puro, servindo com amor, hoje e no futuro. Servirei,
graças de Jesus. Sou apostólica, sou corajosa e confiante, sempre, sempre vou lutar para defender a minha igreja. Nesta peleja, para trás não vou voltar. Sou apostólico, sou corajosa e confiante, sempre, sempre vou lutar para defender a minha igreja. Nesta peleja, para trás não vou voltar. Muito bem, prezados irmãos, mais uma vez agradeço a presença de todos, agradeço também a atenção dos nossos internautas que estão nos acompanhando. Saibam que a mesma bênção dada aos presentes nesta reunião também será concedida a todos aqueles que atentamente nos acompanham, independente do local, da região, do estado, do país, desde que haja na sua alma essa convicção de que aqui está a verdade, certamente serão contemplados pelo poder e pela graça da Santa Avó Rosa. Irmãos, nós vamos hoje tratar de um assunto que não é tão comum
é um assunto bem específico. É uma mensagem que não é corriqueira. Daí a necessidade de uma especial atenção por parte de toda a igreja. Falaremos do Espírito Santo, ou seja, falaremos do comandante geral dos exércitos divinos, falaremos da maior autoridade que existe na região celestial. Irmãos, a igreja precisa da presença e das obras do Espírito Santo em seu meio. Sem a presença do Espírito Santo, não existe uma igreja coesa, uma igreja fundamentada, com bases sólidas nas verdades do reino celestial. Sem a presença do Espírito Santo não existe salvação. Sem a presença do Espírito Santo não pode haver a regeneração. Então a igreja, a humanidade precisa da presença e das obras do Espírito Santo em seu meio. Irmãos, na teologia cristã, o Espírito Santo, ele é tido como a terceira pessoa da Trindade excelsa. Mas, hierarquicamente falando, o Espírito Santo é o dominador, é a fonte que inspira o próprio Pai. Então, na hierarquia divina, nós temos o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Porque o Espírito Santo é a fonte de sabedoria e é do Espírito Santo que partem todas as decisões na região celestial. Principalmente as decisões referentes à obra desta Santa Igreja Apostólica. Por isso, a igreja é dependente deste Espírito e desta unção gloriosa em seu meio. Antes da leitura, eu quero citar algumas características do Espírito Santo, como nós encontramos no nosso livro de doutrina, o Espírito Santo de Deus e o Consolador. Sua santidade, poder de consolar, verdade, tanto é que ele é o Espírito da verdade, fonte de sabedoria, fortaleza, amor, moderação, Espírito de vida, libertador, revelador, Espírito eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Então vamos à mensagem. No reino dos céus, todos são santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito, superior a todos em poder, sabedoria e virtudes. Ele é o Espírito Santo do Pai, e todo comando do céu emana dele.
É por isso que eu lhes disse que ele é o comandante geral dos exércitos celestiais, porque todo o comando divino emana dele, pois inspira o próprio Pai e os seus santos. Sempre existiu a Santíssima Trindade formada pelo Pai, pelo Filho primogênito Jesus e pelo Espírito Santo. E por causa da perfeitíssima unidade entre os três, muitos entendem haver uma só pessoa. No entanto, são três, formando esta unidade espiritual. Irmãos, existe uma diferença bastante sutil, mas existe, entre união e unidade. União, por exemplo, se dá quando ajuntamos pessoas, objetos. Ali está uma união de pessoas e de coisas. Agora, unidade, ela já é de um nível mais profundo de harmonia, quando esta união, ela forma um todo homogêneo e torna-se inseparável. Então, a união, ela pode estar agora e pode se dissipar daqui a algum tempo. Nós estamos aqui unidos, mas daqui a pouco cada um vai para os seus lares. Agora, a unidade espiritual, ela se mantém. A unidade da fé, ela se mantém. Porque é como um todo homogêneo, é uma harmonia, uma coesão perfeita, que torna-se inseparável. É o que acontece com a Trindade excelsa. Eles são tão unidos, é uma harmonia tão perfeita, que parecem ser um só, porém são três: o Espírito Santo, o Pai e o Filho Jesus. No tempo presente, a Santa Avó Rosa, tendo recebido o grande galardão de Espírito Consolador, integra esta unidade. A Santa Avó Rosa faz parte desta unidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Santa Avó Rosa, pelo galardão que conquistou, ela herda hoje a Trindade excelsa. Por isso, está escrito na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito. E de fato é assim. Uma vez que o Espírito do Pai é quem dá vida a todos os que são do seu reino. Assim sendo, todos os fiéis ao Consolador que estão conosco, se consagrando, santificando-se e vivendo sob a graça de Jesus e de Maria Santíssima e do santo profeta irmão Aldo, assim como os santos dos céus, formam um só corpo. Há, portanto, uma perfeita unidade espiritual no reino de Deus. Irmãos, essa unidade espiritual que existe entre os fiéis e os santos dos céus é que nos dá a vitória sobre o mal. Se não fosse essa unção, se não fosse essa unidade, essa harmonia que existe entre os fiéis e os céus, nós iríamos sofrer horrivelmente, irmãos.
porque é a unção do Espírito Santo em nós que afasta de nossas vidas, de nossas famílias, todo o mal e toda a derrota. É por isso que o apostólico precisa, e isso, irmãos, é urgente. O apostólico precisa se preocupar de forma bastante profunda em fazer parte desta unção divina, ser merecedor desta unção divina e estar constantemente em comunhão com o reino celestial. Porque os irmãos sabem muito bem, os dias são difíceis, os dias são terríveis. O poder das trevas abriu os portões do seu reino e lançou sobre a humanidade todo o seu poder maligno. É por isso que nós presenciamos hoje coisas terríveis acontecendo neste mundo, sem contar as guerras, a vida moral da humanidade. Os homens caminham como em uma ladeira sem freios. E a unção do Espírito de Deus é que nos mantém vivos e bem de pé. Essa unidade é mantida exatamente porque o Espírito Santo do Pai, com sua unção, suas virtudes, sabedoria e poder, usando o seu Filho e o Consolador e as virtudes do profeta irmão Aldo, mantém todos os seus filhos com vida e com a mesma natureza divina e espiritual. Então, irmãos, vejam que interessante. A mesma natureza divina e espiritual dos santos deve estar em nós. E nós, sendo privilegiados por esta natureza divina, então nós pensamos iguais aos santos. Nós caminhamos na mesma direção. Nós marchamos rumo ao mesmo objetivo, porque nós temos a mesma natureza espiritual. E por isso que a nossa meta é o céu, porque a nossa natureza é espiritual e não humana. Por isso que deste mundo nós não queremos nada. Porque a unção do Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai nos qualificando ao ponto de absorvermos esta natureza divina. É Deus em nós, é Cristo em nós. Então, por isso que a gente caminha com o objetivo de ir para o reino celestial e não de permanecer aqui neste mundo. Basta observar a situação do pecador, em cuja alma não existe vida. Irmãos, o pecador, ele canta, ele vai, ele vem, ele ri, ele se alegra, ele compra, ele vende, ele vive uma vida normal. Porém, em sua alma não existe vida, a vida do Espírito Santo. Ele tem a vida material, ele tem o direito de ir e vir, viver em sociedade, porém, sem a vida do Espírito de Deus em si. Pelas suas vontades e costumes contrários à verdade e à justiça divina, permanecem separados no mundo. Então, o que é que separa o pecador de Deus? Os costumes contrários à verdade e à justiça divina. É isso que mantém os homens pecadores separados de Deus
porque são contrários, não concordam com as verdades celestiais. Irmãos, no mundo atual, isso é importante, no mundo atual, as pessoas estão descartando a verdade absoluta. Estão descartando a verdade absoluta para implantar a teoria de várias verdades. Então, muitas dizem, não, tudo é relativo. Aquilo que é verdade para você, para mim pode não ser. E eu preciso respeitar a sua opinião e você respeita a minha. Então, os homens estão trabalhando incansavelmente para banir a verdade absoluta, principalmente dos evangelhos de Jesus e da palavra de Deus. Porque dizem, existem várias verdades e tudo é relativo. Mas, irmãos, a nossa defesa está nas palavras de Jesus, quando ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus não disse, conhecereis as verdades, no plural, não senhores, é no singular. Conhecereis a verdade única e absoluta, que é do Evangelho do Reino dos Céus, que esta igreja prega, anunciando sem temor e sem temer, que a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador, e que o irmão Aldo é o Supremo Pastor, e que um dia todos aqueles que forem fiéis herdarão a glória celestial. Esta é a verdade dita por Jesus, esta é a verdade que conhecemos e que defendemos. Irmãos, nós temos aqui agora um trecho longo de uma oração de Jesus. É uma oração muito profunda, e nesta oração ele pede ao Pai esta unidade entre os discípulos, entre os seus futuros seguidores. E também nesta oração ele faz menção à sua despedida do seu ministério terreno. Então, esta verdade está patente nas palavras de Jesus quando orou ao Pai, dizendo, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, ou seja, tu deste a mim, e guardaram a tua palavra. Agora, já conhecem que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu,
senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também me amaste a mim. Nessa oração, nosso bom Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos seus verdadeiros seguidores, por serem inteiramente consagrados a Deus e viverem, portanto, separados do mundo, para o cumprimento de sua vontade. Rogou também ao Pai a vinda do outro Consolador, para que com a sua graça e todas as virtudes divinas do Espírito Santo manifestasse a perfeita unidade no reino do céu. Ora, Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos que vivem com Ele e para Ele, sendo, portanto, santificados e com a alma de natureza divina. Isso agora se dá com a proteção do Consolador e de seu santo sucessor, por ser verdadeira esta doutrina, e porque, na realidade, o Espírito Santo do Pai une todos os santos no céu e na terra. Consequentemente, o corpo de Deus é a soma. Vejam bem, o corpo de Deus é a soma dos espíritos da mesma natureza divina, criados à semelhança de Jesus. Daí ensinarmos que toda pessoa pertencente a Deus deve ser verdade e luz. Toda pessoa pertencente a Deus deve ser verdade e luz. Irmãos, esta palavra nos chama, nos convida a influenciarmos as outras pessoas com a luz do Espírito Santo que há em nós. Então eu preciso ser luz dentro da minha casa. Eu preciso ser luz no meu trabalho, na escola, na faculdade. Aonde eu estiver, por onde eu andar, por onde eu passar, a luz do Espírito de Deus precisa influenciar as outras pessoas, com o meu jeito de ser, com a minha educação, com o meu trato, com a minha modéstia, com a forma de praticar a caridade, de sentir a desgraça alheia. Irmãos, pensem bem, quão escura é
a vida no mundo sem Deus. Quão escura é as trevas que dominam a humanidade, que num labirinto sem saída, clamam por Deus, clamam por misericórdia, clamam por salvação e não encontram. Porém, eles esperam que de um momento para o outro uma luz possa brilhar para mostrar-lhes a verdade, mas também para mostrar-lhes o erro, para deles se livrarem. Irmãos, seja uma luz para a sua família, seja uma luz para a sociedade. Irmãos, isto é sentimento de misericórdia, isto é sentimento de compaixão. Tome para si um pouco da dor de tanta gente que agora procuram, vão tateando, sem saber aonde tocam, sem saber aonde pisam. Apareça você com a sua luz para mostrar-lhes o caminho do bem e o caminho da verdade, para resgatá-los da escuridão. Aceite o convite da doutrina, seja a luz, influencie para o bem as pessoas que estão próximas de si. Agora, é necessário também se preocuparem com a intensidade do brilho da sua luz. Quanto mais santo, quanto mais consagrados forem, maior será o brilho, mais intenso será o brilho, e mais alcance terá a sua luz. E deste modo você estará ajudando de maneira importante a Santa Avó Rosa nesta obra de salvação, nesta obra de redenção. Enquanto ela aqui esteve, irmãos, ela brilhou, e brilha até hoje. O irmão Aldo também, enquanto aqui esteve, a sua santidade brilhou, a sua consagração foi luz para os nossos caminhos. E se hoje aqui estamos, é porque a luz da santidade do irmão Aldo iluminou o nosso espírito, nos mostrando o erro, nos mostrando que estávamos errados. Nos arrependemos e hoje estamos aqui. E você também pode ser luz para a sociedade, para o mundo que caminha na escuridão. Assim, são conhecidos os espíritos que pertencem a Deus, tanto os que estão com Ele em sua glória, como os que vivem ainda no corpo, mas pertencem ao reino dos céus. Então, é conhecido os que são santos, mas que ainda vivem aqui em seu corpo, pelo seu procedimento, pela sua conduta, pela sua demonstração de fé. Esses devem dar prova dessa união ao corpo de Deus, através dos seus frutos, semelhantes ao do Espírito Santo do Pai, que produzem em suas vidas, tais como justiça, verdade, fidelidade, lealdade, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade, honradez e temperança. São frutos da unção do Espírito Santo em nós. São frutos desta unidade espiritual com os santos. E frutos que devemos dar a todo momento. Ora,
toda e qualquer pessoa que afirmar ter o Espírito Santo, mas não possuir essas qualidades, não o tem. Todas as pessoas que afirmam ter o Espírito Santo, mas não praticam a justiça, mas não praticam a verdade, mas não praticam a mansidão, não praticam a honestidade, não praticam a honradez, fala mentira. Todo e qualquer espírito que se manifestar dizendo-se de Deus, mas não inspira santificação e nem produz através de suas obras e de seus frutos, não são verdadeiros e não pertencem ao Espírito Santo do Pai. Produzindo sempre esses frutos, o Espírito de Deus não se alia a nenhum outro espírito chamado das trevas, mas só habita com os santificados e preparados, cujo espírito seja também santo. O amado apóstolo São Paulo, referindo-se aos seus seguidores fiéis, disse: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Porém, o corpo corrupto é morada do espírito das trevas, do pecado e de toda a maldade, pois os espíritos maus ficam ao lado, ficam na companhia do pecador. É por isso que muitas vezes acontece algo absurdo e a gente começa a pensar: meu Deus, como tal pessoa teve coragem de fazer isto? Como isto aconteceu? Que absurdo! Nós presenciamos no dia a dia. Mas, irmãos, isto é a consequência da companhia dos espíritos maus que ficam ao lado do pecador, dando-lhe força para a prática do mal, dando-lhe força e assistência para as práticas terríveis, que jamais uma pessoa ou um homem em sã consciência teria coragem de fazer e de praticar. Mas a influência maligna, irmãos, é terrível. Por isso que nós presenciamos tanta crueldade no mundo de hoje. Bem entendido, o espírito no pecado e nas trevas fica dominado pelo espírito da desobediência e da morte. Então, irmãos, as cadeias da escuridão, as amarras, as correntes que prende os homens no pecado são terríveis, Mas, pelo poder de Deus e mediante um arrependimento profundo, tudo isto pode ser quebrado e desfeito. Mas o pecador precisa querer sair do poço da situação onde ele se encontra. Entretanto, as virtudes do Espírito Santo dadas mediante a unção, vejam bem, as virtudes do Espírito Santo dadas mediante a unção são proporcionais ao grau de santificação.
Então isso faz parte da justiça de Deus. Deus e o Espírito Santo, eles não derramam em quantidade total a sua unção sobre a vida de todos. Não. A unção é proporcional ao grau de santificação. Então, quanto mais santo, mais unção. Isso é óbvio, é natural. E, portanto, ao mérito. Então, é proporcional à santificação e ao mérito. E quanto maior for o grau de santificação, purificação e aperfeiçoamento espiritual, mais santidade terão. Ao Espírito Consolador foi dado o poder de representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realização de sua obra na terra para a salvação e santificação de almas. Por isso, a Santa Vó Rosa, vejam bem, por isso a Santa Vó Rosa concede mais de sua graça, mais sabedoria, mais entendimento e mais inspiração aos santificados e consagrados, que nesta igreja apostólica lhes sejam fiéis e úteis, colaborando com ela no seu ministério. Por isso, prezados irmãos, principalmente as lideranças, pastores, obreiros, diaconisas, regentes, coristas e músicos, prestem bem atenção nesta palavra, porque nós precisamos, pela nossa obediência e pela nossa consagração, proporcionar meios para que a Santa Vó Rosa nos dê mais inspiração, mais sabedoria, mais entendimento, para que nós possamos ser cada vez mais úteis no nosso ministério. Pregar melhor, com mais clareza, com mais influência, cantar melhor, reger melhor, tocar melhor, servir no seu ministério de diaconisa, obreiro, enfim, independente da sua função. Nós temos que ser úteis para Deus, para a Santa Vó Rosa e para a obra desta Santa Igreja Apostólica. Por isso, ela quer conceder da sua graça, ela quer conceder mais da sua unção, ela quer conceder mais inspiração aos pastores, aos obreiros, aos diáconos, aos músicos, aos compositores, para que tragam para nós mensagens inspiradoras, que salvam, que libertam. Irmãos, nós temos que trabalhar para aumentar o nosso grau, o nosso nível de santidade, não só por nós, mas pela humanidade, para que nós possamos representar a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para o mundo, aonde for preciso. Agora, só quem tem santidade, só quem tem sabedoria e inspiração divina, tem coragem de defender, de falar da Santa Vó Rosa aonde for preciso e quando for preciso, é óbvio. E não ficar escondendo atrás de uma máscara. Irmãos, é hora de nós aparecermos para o mundo. É hora de nós mostrarmos para o mundo quem somos, qual é o nosso objetivo.
É hora de nós mostrarmos para a humanidade toda a verdade que existe aqui dentro, elevando o nosso grau de santidade, de consagração, porque o próprio Jesus mesmo afirmara que nós teríamos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal perder as suas propriedades, a sua salinidade, para nada ele serve a não ser para jogar fora. Então nós precisamos ser uma igreja influenciadora, uma igreja que influencia. E nós não podemos ser uma igreja ou um povo igual ao pecador, conforme relata o boletim. Senão, para nada nós serviremos nesta terra. Nós temos que manter a salinidade, manter a santidade, manter a luz do Espírito de Deus na nossa companhia, para que o mundo veja que a verdade está aqui. E quanto mais humildes, sinceros e leais forem para com ela, mais ela poderá inspirá-lo. Quanto mais humildes forem, mais ela poderá inspirá-los, uma vez que o Espírito Santo do Pai a usa para isto. Irmãos, a humildade é a chave principal da inspiração. O pastor quer ser mais inspirado, ele precisa ser humilde. O regente inspirado precisa ser humilde, um músico, um solista. Humildade é a palavra principal. Humildade é a chave que abre as portas da inspiração. Gravem isto. A humildade é a chave que abre as portas da inspiração. Uma vez que o Pai formou a Santa Avó Rosa exatamente para isso, para nos inspirar. E os santos e anjos os ajudam a distribuir essa graça e a inspirar os seus servos, pois também eles possuem virtudes e poder do Divino Espírito Santo. Eis as palavras do Apocalipse do apóstolo São João, onde diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, diante do trono de Deus, os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes de águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa mesma verdade havia sido pregada por Jesus ao dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado àqueles que crescem e o seguissem. Irmãos, a unção do Espírito Santo não é só para o pastor, não é só para um corista, não é só para alguém que tenha um compromisso, um ministério na igreja. Não, senhores. A unção do Espírito Santo é para todo aquele que o seguisse. Então toda a igreja
precisa buscar a unção do Espírito Santo para a sua vida. O Espírito Santo, a água da vida, é a fonte de vida espiritual que flui e inspira o verdadeiro Filho de Deus. Hoje cremos e confiamos que esta vida espiritual vem do Espírito Santo através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para todos aqueles que creem e confiam plenamente na mensagem desta igreja e se convertem e se santificam e tornam-se filhos de Deus. Amém. Irmãos, guardem no coração esta palavra, esta doutrina profunda. Guarde no coração os ensinamentos do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. E busque a unção do Espírito Santo para as suas vidas. Eu agradeço imensamente a presença de todos, a sua atenção, a sua reverência. Agradeço também a atenção e a conexão dos internautas. Agradeço a presença dos que estão nos visitando. Agradeço a presença dos obreiros, pastores, coristas, diaconisas e de todos aqueles que para cá vieram em busca da unção do Espírito Santo do Pai. Nós vamos passar para a parte da oração. Eu peço que os irmãos se posicionem em pé para nós cantarmos o hino de número 241, Templo Sagrado. Santo Primas Aldo, aqui estamos reunidos neste templo sagrado, viemos para te louvar, pedimos em oração a tua proteção, ouça as nossas preces nesta hora. Santo Primas Aldo, aqui está o Senhor, abençoando o teu povo com alegria e muito amor. Pedimos em oração a tua proteção. Ouça as nossas preces nesta hora de oração. Ouça as nossas preces nesta hora de oração. Assim como pedimos neste hino, as nossas preces serão ouvidas neste momento de oração. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 234. Nossa
Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos mais uma vez nesta oportunidade como família apostólica e receber de Ti, ó Pai, toda a bênção, toda a graça e a unção do Seu Divino Espírito. Rogamos, ó Pai bendito, que o Senhor e o Seu Divino Espírito, juntamente com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria e o nosso santo e querido irmão Aldo, derramem nesta hora sobre a igreja, sobre os seus filhos, sobre os nossos internautas, sobre os ouvintes de Hora Milagrosa, sobre os nossos irmãos espalhados em todos os cantos desta terra, a tua unção divina, para que esta unção traga fortaleza espiritual, fortaleza na fé e nos traga mais comprometimento com a fé e com a vida espiritual. Santa e querida Avó Rosa, neste momento os teus filhos fazem as suas orações. A Senhora sabe de tudo sobre a vida deles, mas eles estão te pedindo, fazendo a sua parte, rogando misericórdia, rogando o amparo, rogando a proteção. Eu também rogo, Santa Avó Rosa, por esses nomes aqui nesta caixinha de oração. A senhora sabe quem são essas pessoas, aonde elas estão e do que elas necessitam. Por isso eu rogo a bênção e a misericórdia da Senhora, de Jesus e da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Querida e Santa Avó Rosa, acompanhe os teus filhos até os seus lares, dando-lhes uma caminhada feliz, e que os anjos dos céus possam ir na frente, tirando toda a pedra, tirando todo o embaraço, tirando todo o impedimento, para que os irmãos passem livremente com seus veículos, ou a pé, ou nas conduções. Santa e querida Avó Rosa, que o teu amparo, que a tua proteção seja bem presente nesta noite, na vida e na casa dos seus filhos, dando-lhes um bom dia de trabalho amanhã, e que eles aguardem ansiosamente as próximas reuniões, para aqui estarem e louvarem o teu santíssimo nome. Irmãos, recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos da glória dos céus. Tenham paz, vida, saúde e felicidades, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.